Oi, agora sim. Agora sim. Aham. Uh! Ai, conseguimos. Com Tudo emoção ou bem, sem emoção? professora? Pois é, já chegamos com muita emoção, né? Tudo Sim. bem, professora? Boa noite. Uma satisfação tê-la aqui conosco. Já deu para perceber que é super animada a professora. Nossa, Ai, assim, uma. meu Deus do céu, deixa eu ver. Ah, Eu não tô muito ambientada a fazer direto do celular, inclusive até emprestei aquelas torrezinhas, sabe? Para minha ah, mãe. Olha só o caseiro, olha a situação caseira da vida. Minha ai, mãe usa mais o celular para fazer live do que eu, olha que coisa, hein? então, ela é da área da educação também? Qual a área da sua mãe? Não, para quem tá aí, né, vai ficar ouvindo essas conversas Ah, moles. Minha mãe faz muita teleconsulta médica. Então, que legal. em vez de eu comprar um para ela, dei o meu. Olha só que pobreza. Agora eu vou ficar procurando, tá? É porque, como você falou, a gente usa muito Zoom, Teams, né? É tudo no Isso. computador. Então, mas vamos Aham. lá, a gente vai Eu conversando. estou aqui me habituando, até comentei com você, né? Essa é a sétima live que eu comecei a fazer live com a história do clube de leitura. E Sim, aí toda vez eu tenho que entrar e eu falo assim, meu Deus, onde que entra ao vivo mesmo aqui? Daí eu fico lá é. procurando até eu conseguir encontrar. Eu falei, ainda tenho que me habituar também. Aí eu tive que realmente ir atrás desse tripé com a luz para colocar aqui, porque eu não conseguia posicionar, mas agora já está tudo caminhando. É bom que a gente vai aprendendo como usar essas novas tecnologias, novas estratégias de comunicação, né? Rememorando, né? Porque durante a pandemia a gente fez tanto que sabia tudo, né? Todos os Isso. softwares, todas as plataformas. Agora que a gente ficou mais preguiçosinha. Uhum. Mas vamos lá. E esse Então povo que tá vamos. entrando aí bonitinho, hein? Sejam todos bem-vindos. Vamos ver que a gente já está com várias pessoas que já estão agregando ao nosso grupo. Deixa eu acenar aqui para o pessoal. Vamos ver se tem o pessoal. A Sally está aqui. Ela sempre é uma pessoa muito ativa lá no nosso clube desde o início. Então, vou me apresentar novamente um pouquinho, né, professora? Porque eu fui, peguei o seu contato com o professor Janes e a gente fica assim, tentando ir mantendo os contatos com os autores dos livros. Tivemos aqui a satisfação também já de ter a Carolina, que a gente fez a leitura do Aprendizagem Socioemocional, foi o primeiro livro do clube. Então, eu sou a Fabiana, de formação eu sou bióloga, sou formada pela própria instituição onde eu atuo hoje como docente, que é a Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate, Uhum. e fiz o mestrado um pouco na área já da biologia e depois o doutorado, como eu já atuava na área da saúde, fui um pouquinho na UFG, dentro do Ciências da Saúde, mas pegando um pouco da linha da licenciatura, que eu vi que você é pedagoga também. Então, agreguei lá o ensino que eu gostava muito com a área da saúde e foi para mim uma fusão assim perfeita. Então, eu fiz toda a minha pesquisa com desenvolvimento docente, formação em metodologias ativas, e foi na época o foco, né, da pesquisa, e como as coisas, né, o mundo sempre conspira para tudo vai se interligando, surgiu um edital na própria instituição, quando eu estava toda tranquilinha lá em Goiânia, eu falei, agora eu vou ficar quietinha, vou só estudar e viver de bolsa, que era meu sonho, só estudar. Aí saiu o edital, eu falei, eu vou prestar para ficar lá no cadastro reserva e já tive que mudar as pressas para cá, ainda bem que eu tinha cumprido os créditos. Então, aqui o nosso projeto do curso de medicina, onde eu atuo, também é organizado com aquela perspectiva já mais inovadora, né? Organizado um currículo com os módulos do PBL, da aprendizagem baseada em problemas, temos também outras estratégias ativas, e hoje fico por aí fazendo formações e palestras nessa área, mais especificamente para o pessoal da área da saúde, da medicina, de um modo mais direto. E como eu gosto muito de metodologias ativas, foi uma iniciativa própria, né? Que eu fiz ali com o clube. Falei, não era nada institucionalizado, mas tivemos tantas adesões, o pessoal foi agregando a proposta que agora eu institucionalizei junto com a minha equipe, é claro, que quando a gente fala eu, por trás do eu, Fabiana, tem muitas pessoas que estão trabalhando tanto quanto, né, o que eu tenho feito. E se não fossem essas pessoas que hoje me dão suporte, o projeto não estaria como está. E agora a gente consegue, pela plataforma institucional, formatar nesse modelo ali de curso e organizarmos algo mais estruturado que possibilita também uma certificação, né, um vínculo mais efetivo.
E estamos hoje com você aqui como nossa convidada e inaugurando o segundo dia, que ontem que começou, de acordo com o cronograma, a leitura do livro, que é Metodologias Inovativas. Só vou mostrar aqui para o pessoal. Depois já tem todos os posts lá sobre o livro. E eu quero ouvir um pouquinho sobre você, professora, porque você viu que o professor já fala muito, eu falo muito. Já comecei aqui falando mais que a convidada. Legal. Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Fabiana. A gente apoia muito a leitura, por isso que estamos aqui, né? Segunda-feira, às 20 horas, depois de um dia, né, exaustivo de trabalho, todos nós, né? Então, um clube de leitura é algo muito importante, né? A apropriação dos conteúdos pelas pessoas e tudo, eu fico muito honrada. Eu sou muito ligada à produção de livros, porque assim que eu me formei na Faculdade de Educação, aqui na Universidade de São Paulo, eu já estava trabalhando, assim não, durante a faculdade eu já trabalhava no mundo editorial, em materiais didáticos, etc. e tal. Então eu sempre fui rata de biblioteca, apaixonada por livros e por leitura, né? A nossa profissão demanda uma dedicação muito grande à leitura técnica, né? Então eu fico assim, meu sonho de consumo de férias é ficar embaixo de um coqueiro, de frente para o mar, lendo um livro de literatura, né? Que a gente não esteja trabalhando, esteja usufruindo, né, do entretenimento, enfim. Mas, então é por isso que eu estou aqui, viu, Fabiana? Porque a gente tem bastante compromisso, graças a Deus, e então, para apoiar essa discussão dos clubes de livro, acho fantástico, né? Quando isso é organizado de baixo para cima. E então, bom, vamos lá. Já falei que eu fiz a faculdade, né, de educação, graduação em pedagogia, e logo em seguida eu comecei um mestrado na própria faculdade de educação. Eu era muito jovem, imatura e tudo, então nem terminei esse primeiro mestrado. Na hora do vamos ver, né, que era para defender a dissertação e tudo, eu caí fora. E fiquei trabalhando uns 10 anos, olha só, sem estudar, só fazendo cursos livres, enfim, né? Estudei um pouquinho fora e tal, mas tudo ligado à área editorial. Então, livros realmente é minha paixão. Que ótimo. Livros com finalidade educacional, né? Livros de referência, livros textos, livros didáticos e tudo mais. E eu vi que você fez também uma formação em gestão de projetos. Porque eu vejo que tem esse pezinho, tanto no designer quanto na questão da gestão, né? Por isso que o livro tem essa abrangência que vai lá da educação até a questão corporativa. Você trabalha como consultora na educação à distância, né? Sim, sim. Porque a área de design instrucional, que é a minha especialidade, né, de pesquisa e de prática também, além de inovação educacional, tecnologia educacional e tudo mais, a área de design ela tem um tripé, né, que é a parte educacional, propriamente dita, todas as psicologias da aprendizagem, do comportamento, a parte de sociologia, filosofia da educação, didática, toda aquela conversa, né? Mas a gente tem um outro tripé que é a parte de gestão e administração. Então, gestão de projetos, logística, administração de recursos. Então, essa formação em gestão de projetos foi assim, um desvendar, sabe, de olhos, porque a gente atuava sempre em equipes e eu não tinha esse know-how sistematizado. Óbvio, a gente vai adquirindo pela experiência, pelas leituras e tudo mais, né? Eu fiz administração de empresas como especialização na graduação, administração, desculpa, escolar na graduação, então a gente tinha uma noção dessa área. Mas, do ponto de vista do design instrucional, metodologia de criação de cursos, etc., eu não tinha algo tão estruturado. E aí a formação em gestão de projetos me deu isso. Foi realmente uma chave, sabe, para a compreensão da parte de contratos, formação de equipes, cronogramas, prazos, cronogramas, orçamentos, enfim, foi fantástico para trabalhar de uma maneira mais objetiva, sabe, mais racional. Sim, porque às vezes a gente na área da educação fala muito, né, no discurso e na hora da operacionalização. Muitos dos nossos colegas, eu me coloco nesse lugar desses colegas, a gente tem dificuldade de operacionalizar, de organizar o cronograma, de cumprir essas metas, né? E essa área da administração, aqui eu tenho um administrador em casa, então da metade da prateleira para lá é dele, daí tem tudo sobre organização de projetos e eu vejo essa área, mas eu às vezes vou um pouquinho lá na questão do RH de recursos humanos, mas ainda não consegui observar essa operacionalização, mas quando eu ouço, né, por conta do convívio
a gente observa o quanto realmente é importante e agrega a nossa atuação profissional, né? Você consegue sistematizar melhor e consegue cumprir essa sequência e sai um pouco do cenário de falar, falar e não operacionalizar e concluir o processo. Inclusive, Fabiana, já que nós montamos aqui essa live como um bate-papo, já vou entrar, assim, numa troca com você, fazendo link com metodologias ativas, porque é o tema. O pessoal que entrou aqui está interessado nisso, né? Isso, Então, ouvi aqui sobre metodologias então ativas. veja, até vou fazer aqui, eu vou dar um spoiler, eu estou finalizando um livro, faltam 3 páginas, vamos falar assim, né? Hoje eu vou entrar na Sobre nossa fila aí. sobre transformação digital na educação. Por que eu parti para esse livro agora? Porque metodologias ativas é algo que é do domínio dos educadores, né? Professores, os coordenadores, designers instrucionais, tem todo mundo que lida com aprendizes na ponta, né? A equipe toda de apoio, suporte e tudo mais. E o que eu percebi, né? A primeira edição desse livro, Metodologias Inovativas, é de 2018. A gente fez uma atualização, se não me engano, é 2022, tá? Ou 23, sei lá. Dá uma olhadinha aí para mim. Essa pandemia deixou a gente meio 2023. doido. 23, A segunda saiu em 2023. Isso, então pronto. É porque já estamos entrando em 24, né? Enfim. Então a gente andou por aí, eu e a Carolina Costa Cavalcante, que é coautora, né? Nós andamos por aí virtual e presencialmente, né? Brasil todo, também fora do Brasil, falando sobre as metodologias ativas e as inovativas. E o que a gente percebia? Que ótimo, é maravilhoso os professores se apropriarem de tudo isso, né? Se atualizarem, enfim, criarem a partir desse input que a gente deu nos livros e tudo mais, e outros, né? Outras leituras também. Mas falta aquele guarda-chuva gerencial, administrativo, sabe, para prover as condições para que as metodologias ativas se institucionalizem. Então, muitas vezes, a responsabilidade fica na mão do professor, por exemplo, né? No máximo de um coordenador que tem algum poder de decisão, né? Mas algumas vezes as instituições não estão prontas, porque, né, toda essa visão mais inovadora requer uma mudança de postura, de paradigma, de mentalidade, né? E às vezes o entorno, né, não está tão propício para isso. Então o professor fica batalhando lá, tudo bem, ele faz dentro dos limites da sala de aula dele, presencial ou virtual, né? Mas poderia ser muito mais potencializado, né, em termos de metodologias inovadoras, quando você tem uma visão compartilhada com a instituição, né? Compartilhada e apoiada. Isso, e a questão até do gerenciamento, quando a gente fala dos recursos, né? Quando nós pensamos em um curso, por exemplo, que é o foco ali, o contexto do meu trabalho, entrou minha colega ali, minha parceira de trabalho, que é a Ludmilla, vi que ela acabou de entrar. Oi. Então a gente sempre fala, né? Que quando você vai propor um curso organizado em PBL, ele é 30% mais oneroso, né? Em termos de recursos. Então não adianta os professores debaterem, idealizarem, se a instituição não está preparada, até mesmo financeiramente, estruturalmente, para propor a condução dessas metodologias ativas. Isso quando a gente fala na organização de um currículo de uma forma mais macro, né? Porque quando a gente fala em alguns tipos de metodologias ativas, como estratégias pedagógicas na condução ali do processo ensino-aprendizagem de um modo mais pontual e específico, e a gente consegue ainda dar aqueles pequenos passos, cada um mais na sua caixinha. E essa visão macro a gente perde, né? Porque fica eu batalhando na minha disciplina, eu vou lá e aplico uma estratégia. O outro também. Mas essa organização, como você falou, é extremamente importante, essa visão do gestor, da instituição, de quem está lá na ponta da gestão, para que as coisas possam acontecer. Senão fica todo mundo nadando e nunca consegue chegar. Eu vejo muito isso, né? A gente nada e não consegue chegar a um lugar. Eu sempre penso assim em 2 movimentos, né? Já falei isso em outras lives, porque acredito nisso há muito tempo e a prática vem confirmando, né? Eu acho que tem que ter um movimento de baixo para cima, que é os professores, os alunos, os coordenadores, enfim, experimentando coisas novas, né? Implementando metodologias inovadoras, entre elas as ativas, né? De maneira que se vai criando um caldo de cultura, sabe? Sabemos fazer, queremos fazer, podemos fazer, etc.
E tem um movimento de cima para baixo que é de institucionalização. Quando aquele projeto político-pedagógico da escola, da instituição de ensino, enfim, né, até mesmo nos departamentos de educação corporativa e tudo, também tem os seus documentos, né, estratégicos. Quando isso é elevado, né, à condição de premissa de trabalho, né? Então, eu acho que uma coisa não elimina a outra, né? Como a gente circula muito aí pelos ambientes, o que nós vemos? Professores reclamando que não tem apoio da gestão e gestão reclamando que os professores não saem daquele arroz com feijão. Olha que coisa, né? Então, lógico, são contextos Parece, variados. né, que não há o encontro ali, né? Reclama aqui, reclama ali, nada acontece. Então, óbvio, contextos variados, né? A gente tem expressões maravilhosas, instituições que trabalham, né, nos dois movimentos e que vão avançando, né, não só com as ativas, mas com outras questões que precisam ser resolvidas. Então, é isso. Bom, mas já fiz aí o anúncio do meu livro, né, da minha preocupação, porque... E marca a gente lá, quando você já fizer o lançamento, quando for ter live de lançamento, para a gente divulgar tudo no clube, tá? O pessoal já ia acompanhando. Eu estou até avisando, Fabiana, porque essa é uma pergunta recorrente nas lives quando a gente fala sobre metodologias ativas, sabe? Mas na escola, meu diretor, não sei o quê, tá. Então, assim, a gente está procurando também expandir a compreensão, né, desse pacote metodológico, vamos dizer assim. Né? Eu compreendo, porque a gente enfrenta muito. Esferas, né? Tá bom? Tá ótimo. Professora, e falando aqui especificamente aí do livro que nós iniciamos a leitura ontem, porque já ficamos, parece que com a fala do professor James, né, quando ele fez o prefácio, ele deixou todo mundo inquieto, e inclusive ele fez um vídeo depois lá para nós, porque quando ele vem dizendo assim, não comece a ler, porque depois que você começar, você não vai conseguir mais sair do lugar. E o que eu gostei muito da organização do livro foi esse agrupamento que vocês fizeram nas metodologias criativas, aí lá no cenário das imersivas, e depois a gente tem as ágeis e as analíticas, né? E nesse contexto das analíticas, particularmente, assim, para mim, é algo que eu vejo que a gente ainda não estamos tão habituados a esses discursos, porque quando a gente vai nas criativas, que é narrativas, né, de rotação por estações, as estratégias metodológicas agrupadas na criativa, imersiva e ágeis, elas são mais comuns, eu acredito assim, mais popularizadas no nosso contexto docente. Agora, as analíticas, eu vejo que algumas delas, por exemplo, já vem inteligência artificial, então você já trouxe aqui para nós uma proposta um pouco mais avançada. Aí eu gostaria que você comentasse conosco um pouquinho de cada... uma da criativa, das metodologias ágeis, imersivas, mas dá esse foco aí para nós um pouquinho lá no finalzinho, mas a gente já quer saber o que propõe esse agrupamento de analíticas. Antes eu vou mandar um beijo para a Georgia, alguma coisa, para eu conseguir gravar a Georgia, para que bom dia, Misha, que estão mandando boas seus livros são viciantes, ó, ela já está confirmando aqui o que o Janes disse, né? E um alôzinho para Gisele Umbelino, que eu vi que ela entrou no começo, nem sei se ela ainda está aí. Eu não quis te interromper para falar, mas é uma colega aí de outros projetos e tudo. Enfim, se eu esqueci algum nome é porque não está dando para... Eu não quero ficar olhando para baixo, sabe? Então, eu não estou... Eu vou tentando gerenciar aqui e também, se o pessoal tiver alguma pergunta específica, né, é importante que todos participem, que a live é para que nós possamos dialogar. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, na medida do possível, eu vou tentando também olhar aqui para ler e compartilhar com você. Então, vamos lá. Vou começar pelas analíticas, tá? Porque pela ordem do livro e das minhas apresentações, fica sempre para o final, né? Porque às vezes assusta, né? O povo que não é de humanas. Não, o povo que é de humanas, né? Porque você começa a mexer com dados, com estatísticas, e números, né? E também a parte computacional é um pouco mais hermética, né? Por exemplo, os algoritmos, né? As codificações, programação. Aí a gente não consegue, assim, falar com toda a maravilhosidade, né? Eu mesmo entrei um pouquinho em crise, sabe? Quando eu... Isso já faz bem... Foi antes de escrever o livro, então já faz uns 6, 7 anos. Eu pensando, meu Deus, será que eu dou conta de entender Learning Analytics? Né? Uma coisa super... fora do que a gente está acostumado a fazer. A educação é muito baseada na palavra, né?
Isso. Então, números não é algo que está tão na nossa vista. Em geral, fica lá para os administradores, voltando a falar no tema, né, da gestão. Uhum. Pensa nas grandes avaliações dos SAEBs da vida, dos ENADs, né? Aí fica se fazendo análise numérica, estatística em alto nível, né? Para essas grandes ações e tal. E a gente confia muito no feeling, né? Confia muito na mediação humana. Tudo bem, ninguém está mandando embora isso, né? Aham. Ninguém está desprezando a intuição, a experiência, etc. Mas hoje a gente tem recursos que não havia antes, né? Ou havia um custo muito grande você ficar trabalhando com dados, né? Coletar já era Pensa até quem tem experiência na vida acadêmica, né? A coleta de dados, quanto tempo consome de Nossa. uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, pós-doc e tudo, né? Hoje a gente tem os dados mais à mão, então a gente pode gastar mais tempo na interpretação, na análise, né? E no Uhum. caso do analytics, né, das metodologias analíticas, até na tomada de decisão, né? De intervenções humanas ou intervenções inteligentes via sistemas. Então, eu acho que é super bem-vindo para a gente ter uma. Eu falo muito de racionalidade, eu tenho medo, sabe? Porque quando eu estava na graduação, Ah, era pecado falar em racionalidade, parecia algo muito capitalista. Mas é no sentido de a gente administrar melhor, né, os nossos recursos, as nossas capacidades, o nosso tempo. Olha aí as metodologias ágeis, né? aham. Então, em geral, Fabiana, quando a gente estruturou esse livro, o nosso objetivo era tentar compreender esse monte de inovações que ficam circulando na cabeça dos educadores, né? Cada inovação tecnológica ou metodológica gritando mais alto para ser a matadora, a prevalente e tudo mais, e a gente achava, pera, todas são importantes, cada uma olha o fenômeno educacional de uma maneira, contribui de uma maneira, né? Então, até hoje, e cada vez mais, eu acho que é o conjunto dessas metodologias. Se você ficar só, por exemplo, nas ativas, que já é Uhum. bastante coisa, né? Já é um avanço grandão. Aham. Mas a gente deixa de lado outros recursos, outras possibilidades. Como, por exemplo, tudo que as metodologias ágeis nos fornecem, e principalmente em termos da boa administração do tempo, né? Que é algo que na educação tradicional, regular tem menos preocupação, porque eu tenho 9 anos para formar uma pessoa no ensino fundamental. Né? Então, parece que tudo bem, se não acontecer no primeiro ano, vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto. Né? E as metodologias ágeis trazem um senso assim, de premência, sabe? De necessidade Aham. de você fazer valer cada minuto, aí no caso é minuto mesmo, né? De interação humana com outras pessoas, com conteúdos, com ferramentas. Então, Uhum. fazer um excelente aproveitamento do tempo cronológico e também dos tempos de aprendizagem, né? Com toda aquela questão da teoria da carga Entendi. cognitiva. Né? Uhum. Então, veja, Respeitando os tempos de aprendizagem junto, porque geralmente o pessoal que é dessa área da pedagogia, que vai falar dos tempos de aprendizagem de cada aluno, quando a gente faz uma proposta de uma estratégia de metodologia ativa, eles vão falar, não dá tempo. E aí pensa, e o conteúdo que eu tenho para trabalhar, e o meu aluno ele não vai conseguir aprender porque eu não tenho tempo para conduzir. Né? Eu acho que quando a gente vai fazer formação docente, uma das principais queixas é eu não consigo, eu não tenho tempo de gerenciar. Você acha que eu tenho tempo de aplicar isso? Quando você vai apresentar para quem ainda está num curso, um currículo mais tradicional ainda, né? Digamos assim. Então, essas estratégias vão mostrar exatamente esse gerenciamento do tempo, seria nessa perspectiva. inclusive, eu lembro bastante de um testemunho de um coordenador acadêmico com o qual trabalhei, né, num projeto de longo prazo. E eu lembro que quando a gente começou a definir assim, nós vamos oferecer em cada disciplina não sei quantos vídeos, de não sei quanto tempo, de encontrar, vamos dizer, uma medida ideal, né, para poder fazer um desenho padrão ali para as disciplinas, né? Eu lembro que ele mesmo, que estava migrando do presencial para a distância, ele falava, mas eu não posso transformar uma aula de 50 minutos em um vídeo de 5 minutos. Estava bem revoltado, né? Aí eu falei, não, calma, nós vamos trabalhando, né? Vamos focar, vamos fazer um mapa mental, aí a gente vai cirurgicamente enfocar determinados conteúdos, enfim. Né? Não são só esses conteúdos, não são só os vídeos, a gente tem mais material de leitura, nós temos atividades de colaboração, enfim, N coisas, né? É porque a tendência é a gente olhar
uma metodologia isoladamente. Ela não funciona isoladamente. Você vai achar um monte de falhas. E as outras vêm e cobrem essas falhas, né? No Entendi. conjunto. Então, aí Uhum. depois que esse professor ficou mais treinado, vamos dizer assim, ele fez, sei lá, um planejamento de uns 8 vídeos, ele começou a pensar, meu Deus, mas utilizando mídias, por exemplo, eu posso transmitir, o caso ali ele queria transmitir informação, né? Eu posso transmitir muito mais informação em menos tempo, porque o vídeo me traz o visual, o movimento, a expressão, o gesto. Então, ele começou a perceber que uma aula de 50 minutos tinha muita gordura para ele queimar. Veja, eu não estou defendendo, gente, só vídeo curto. Eu estou dizendo que só isso não resolve, tá? Mas isso tem Mas eu entendo. potencial de administração, de aceleração do tempo, né? E aí Aham. ele começou a pensar, olha, André, acho que eu vou modificar um pouco até minhas aulas presenciais, porque esses 50 minutos eu estou desperdiçando, de certa forma. Eu poderia fazer um melhor uso quando é para exposição dialogada, por exemplo, né? E deixar mais tempo para as interações entre os alunos, para o compartilhamento de produções, blá, 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 inclusive para os alunos criarem materiais também focados, né? Também bem editados, que você Aham. mantenha a atenção do teu espectador e tudo mais. É isso. Será que eu te respondi? Eu fui para lá, fui para cá, né? Não, Nós estamos respondeu. parte livre. Respondeu. Consegui. Agora eu vou iniciar uma disciplina Ah, no nosso polo de educação à distância que temos aqui na Unemat. Então, nós sim. estamos começando essa semana um curso de graduação que será ofertado em 7 polos em educação física. E é um curso, né, todo à distância. E a minha disciplina é a anatomia humana. E a primeira vez que eu entrei na educação à distância, há 9 anos atrás, que falaram para mim, você tem que fazer vídeos de 10 a 15 minutos, porque hoje 10 a 15 é muito, Longo, né? né? Há 9 anos atrás, eu entrei em desespero. Eu falei, como que eu vou ministrar uma aula de estágio supervisionado, falar sobre planejamento educacional em 10 a 15 minutos? Os meninos não vão aprender nada. Então, como que a nossa concepção muda, né? E quando a gente foi olhar, assim, quando eu comecei a organizar, hoje realmente eu acho que 10 minutos um vídeo, que se eu deixar de 10 a 15 minutos, fica saturado, eles não vão conseguir me ouvir, parar. Então, o que eu consigo sintetizar e organizar com outras estratégias de aprendizagem paralelas a esse vídeo, né? Não é o vídeo ficar ouvindo a Fabiana 15 minutos que vai ser o que vai dar significado e o que eu vou ter a certeza do aprendizado desse aluno. Mas a concepção nossa precisa mudar, né? Estando abertos, eu acho que mudamos bastante, professor. No É uma fundo, possibilidade. Fabiana, eu acho que a gente precisa, eu acho não, tenho certeza, que Ah, para enfrentar novas práticas educacionais, nós precisamos nos aprofundar nessas práticas. Sabe? Porque às vezes a gente assim, tem que ser vídeo de 3 minutos. Quem falou? Vamos atrás disso. Por exemplo, eu fui questionada numa instituição de ensino que os alunos não estavam assistindo os vídeos. Falei, pera, como assim? Os alunos não estão assistindo os vídeos? Vamos fazer uma pesquisa. Aí usamos Analytics para ver se os alunos estavam assistindo vídeos. Fomos fazer benchmarking para ver como é que era nas outras plataformas de vídeo, quanto tempo os alunos ficavam, se eles assistiam o vídeo inteiro ou não, porque, né, por exemplo, aqui a gente está com um público flutuante, gente que entra, gente que sai, tudo bem, aqui nós não estamos focados em aprendizagem formal e tal. Mas a gente foi fazer um estudo e aí nós falamos, bom, pera, tem muita coisa aí nessa afirmação, os alunos não assistem vídeo, ou os alunos adoram só vídeos, né? Que a gente tem que ir um pouco mais profundo para entender que tipo de vídeo que é, se é uma videoaula tradicional chatonilda, se é um diálogo, se é, por exemplo, uma demonstração em vídeo que vai ajudar as pessoas a visualizarem melhor do que se elas estivessem vendo ao vivo, porque tem zoom, tem ângulos de câmera que vão dar detalhes, você tem rótulos textuais em cima das figuras, você congela para o professor dar um destaque, enfim, um monte de coisas. Ou seja, tem uma profissionalização aí muito maior do professor, do educador, das equipes, né? Até algo que o professor não pode fazer sozinho, porque haja, né, tempo para fazer isso, competências, recursos e tudo mais. Enfim, então, assim, eu sou uma defensora da profissionalização dos educadores, isso significa ir além daquela formação inicial que a gente teve e ir além de confiar apenas no nosso feeling. O nosso feeling é maravilhoso, mas ele não é suficiente, né? concordo. Então, a gente tem a defesa da educação como arte, né? O ensino como arte,
algo que não se explica, algo que tem a ver com as idiosincrasias humanas e tudo bem, né? Com aquela mágica que acontece professor-aluno, aluno-aluno e tal, mas também é ciência, então tem o que a gente ir atrás para descobrir, para refletir, para fazer melhor, enfim, né? Então, eu acho que é nessa intersecção aí que nós vamos bem. Ó, Socorro. Peraí, tá balançando um pouco, né? Minha câmera aqui. Nosso colega aqui, eu não sei, né? Tá escrito Gui BH. E disse assim: se não consegue ver um vídeo de 15 minutos, talvez não tenha maturidade para o ensino superior. Aí eu acho que a gente vai um pouquinho até na nossa geração, que está ingressando hoje no ensino superior, e o que as instituições estão preparadas para receber esse público, né? O que você poderia falar sobre um pouquinho ali do comentário do Gui? Ou da Gui, né? Quantos anos será que esse ser humano que falou com a gente tem? Porque tem uma questão que é conflito geracional, né? Então, as novas gerações foram criadas aí, né? Estão sendo criadas numa outra cultura que não é a nossa, enfim. Mas veja, a gente também tem o movimento do slow design, ao contrário do fast design, né? Que as metodologias ágeis abraçam. A gente também tem um outro movimento que é da reflexão e tudo. No contexto desse livro que vocês estão lendo, as metodologias imersivas fazem esse mergulho mais fundo, né? Então, veja, você tem as duas coisas. Você tem vídeos que são panorâmicos, são gerais, são superficiais, não no sentido negativo, mas eles te dão uma visão geral de uma área de conhecimento, um recorte, né, de um domínio e tal. Mas também temos metodologias imersivas que é para mergulhar e se envolver e vivenciar, né, aquela competência envolvida, aquela habilidade, E também as metodologias ativas, que são um trabalho colaborativo até de criação. Por isso que nesse livro a gente colocou metodologias criativas, né? Então, veja, é a combinação. Agora, então, eu acho que a gente tem que considerar isso. Nós não podemos olhar para os nossos alunos com a nossa perspectiva. Óbvio, tem estudos. A pessoa respondeu ali, professora. Ele disse assim, eu acho que disse assim: este ser humano tem 55, corpinho de 54. Estamos juntos. Viu, o ser humano, é porque a Fabiana não sabia dizer se era homem ou mulher, então ficamos no... É um cidadão, né? Uma criatura, não podemos o nosso participante aqui, o Gui BH 68, então, mas é muito bom, assim, eu peço que vocês que estão aqui nos ouvindo que participem, né, que vão colocando as dúvidas, e é isso que é importante. Olha a minha prima querida aí que apareceu, a Zuleika. Acho que faz uns 25 anos que a gente não se vê presencialmente. Olha isso. Nossa, que legal. Dona Zuleika. Também te acompanho nas redes sociais, aproximando as famílias distantes, né? Isso. Esses dias, uma tia minha também lá do Paraná entrou e ela falou, fiquei ouvindo. Aí ela, naquele dia, ainda era um pouquinho da saúde, ela falou que entendeu um pouco. Até a próxima, ela falou assim, não entendi nada, mas eu entrei um pouquinho para te ver. Falei, isso que é importante. Enfim, mas eu não tenho verdade absoluta, sabe, Fabiana? Ainda mais... Tem alguém ali que tá pedindo um beijo, Catucci, outra fofinha, querida, né? A Catucci trabalhou com a gente. Eu tô falando a gente, porque sempre é equipe, né? Nunca a gente tá sozinho. Lá em Morumbi. Lá nos idos de 2007, 2008. Olha a velharia, pessoal. E o pessoal que está entrando aí, que são os seguidores da professora Andréa, também já faço o convite que venham conhecer o clube. Aí no Instagram do clube tem os detalhes que possam participar aí conosco das nossas discussões e das leituras sobre metodologias ativas, os debates, para que a gente possa enriquecer aí nosso aprendizado. Aí acho que a Flávia colocou lá a maravilhosa colocação. Legal. Então, professora, aí vamos dar continuidade aqui, então. Das analíticas, que eu estou mais curiosa, exatamente pela minha dificuldade, nós temos uma colega que ela me encontrou por conta do clube. Aí hoje a Rafaela, ela tem lá um Instagram Dicas para Docentes. Não sei se a Rafa está aqui hoje, mas a Rafa trabalha com inteligência artificial na educação. E quando ela começou a colaborar com o grupo, eu falei, ótimo, porque é alguém trazendo uma perspectiva totalmente diferente e que eu tenho inúmeras dificuldades de pensar, igual como você disse, esse algoritmo, como que eu vou aplicar na minha área, na educação, no processo de ensino, mas eu não posso deixar de compreender isso, eu quero entender.
mas dá um conflito, uma angústia de falar assim, será que eu vou conseguir atravessar essa barreira? Porque no meu olhar hoje, aí, com quase 43, eu vejo, né, eu comecei eu falo para o pessoal, gente, eu não fiz nem prezinho, eu comecei a estudar numa escola rural no Paraná, naquela multisseriada que era da primeira à quarta série, todo mundo na mesma turma. Lembro até hoje da tia Terezinha, ela minha professora da primeira série. Então, eu não vivenciei essas mudanças de uma forma tão acelerada, até por questões de oportunidade de história de vida mesmo, né? Que a nossa história de vida também nos oportuniza situações diferentes, e quando a gente vai lá para a questão da gestão de pessoas, gestão de projetos, a gente vê também esse conhecimento que nos traz na nossa história de vida, né? Quando a gente observa os conhecimentos que agregam a nossa formação, não só acadêmica, mas a acadêmica agrega com esse conjunto da nossa história de vivências. E essa vivência tecnológica, para mim, sempre foi assim, algo que eu pensava, não, isso é com o pessoal de outra área, isso é com o pessoal de outra área. E tá chegando um ponto que eu não vou conseguir achar que isso é do pessoal de outra área. Então, eu tô aqui, a Fabiana inquieta, muito olhando para esse bloco aqui das metodologias analíticas, veio a Rafa agregar, agora ela é membro realmente do projeto, do clube, e com certeza vai trazer muitas colaborações também para nós, e ela fala de inteligência artificial. E eu vi que você também tem um tópico, né, sobre a inteligência artificial, a computação cognitiva. Você poderia falar um pouquinho mais para nós, além do que você já abordou? Então, Fabiana do céu, esse assunto a gente tem que sair correndo atrás do trem bala, né? Porque é uma doideira, né? Hoje a gente está trabalhando, se achando super atualizado, amanhã a gente já não está, a gente já perdeu alguma coisa, né? E eu tenho trabalhado bastante com inteligência artificial no campo educacional, né? Acho que a gente pode pensar em IA pelo menos em três instâncias, vamos dizer assim. Uma, aprender sobre inteligência artificial, então como se fosse um conteúdo, né? Nossa responsabilidade de ajudar os alunos de diferentes níveis e tudo mais a lidar com essa inteligência artificial, os riscos, as possibilidades, né? E tem as grandes discussões dos vieses, aquela conversa toda, né? Então, é uma competência nossa de professor de conhecer para poder ajudar os nossos alunos a entender, a lidar com isso como uma ferramenta social, né? De uso social, independentemente de uso pedagógico. Aí a gente tem como metodologia de ensino, né? Nossa, inteligência artificial como metodologia de ensino, que aí está dentro das metodologias inovativas, das analíticas, né? Então, veja, estou pensando mais nas ferramentas de IA generativa, que são as que estão aí na boca do povo, né? Que a gente pode experimentar fácil, sem muita programação e tudo mais. Então, veja, você pode utilizar como recurso, né? Como um apoio, para propor atividades mais criativas, em vez de ter medo que os alunos vão usar isso para driblar sistemas de avaliação e coisa e tal. Ao contrário, botar, né, a moçada a moçada e a velharada, olha só, botar todos os aprendizes, né, para lidar com essas ferramentas de uma forma crítica, né, fazer o uso das possibilidades dessas ferramentas, por exemplo, com prompts múltiplos, comparar o que cada ferramenta traz para a gente, tentar desvendar que esses algoritmos retornam para nós, enfim, fazer experiências junto com os alunos, né? E também, eu acho que como um auxílio ao planejamento e ao design instrucional, né, para a criação de conteúdos, de atividades, de instrumentos de avaliação, mas sempre, sempre, sempre com a gente no controle, no domínio, né? Porque essas plataformas de IA generativa, elas permitem que a gente utilize as ferramentas em nosso favor. Ao contrário do IA que a gente descreveu aí nas metodologias analíticas de 2018, depois uma revisão em 2023 e tudo, que a gente não enxerga muito bem o que está acontecendo. Por exemplo, a gente tem na IA os chatbots. Eu fui passar como criar chatbot. Nossa, é um negócio lá, tudo complicado. Não é todo professor que vai fazer. Eu fui porque eu queria escrever sobre, eu queria aprender mais, gastei um tempo e tal.
Mas muitas vezes a solução chega pronta para a gente não consegue entender o que está acontecendo lá. Quem programou o que para quê? Não? Então, eu acho que essas ferramentas mais populares, Fabiana, elas precisam ser apropriadas por nós outros educadores, para a gente ter o mínimo de domínio, né, do que está acontecendo e poder criticar após conhecer, após explorar. Eu lembro que falei uma vez com uma colega autora, disse para ela, eu tenho a sensação que eu estou trabalhando de graça para OpenAI, que eu estou trabalhando de graça para o Google Bard, né, porque a gente fica testando o que vai dar e tal, aí dá uma certa sobrecarga. Mas, ao mesmo tempo, se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Quem não é da área de educação, né? E aí, como é que a gente vai poder opinar? Né? Se a sociedade vai falar, não, vamos incorporar as inovações na educação, e se a gente não sabe, né? Se a gente não tem o mínimo conhecimento, vai ficar muito difícil interferir, né? Proibir é um caminho fácil nesse sentido, né? Uhum. Proibir o nosso aluno e às vezes também nos colocarmos isolados, né? Porque, como você disse esses dias, também tem um pessoal que falou, eu não vou colocar meus dados de pesquisa e divulgar porque eu estou alimentando algo que eu não estou nem ganhando para isso, para todo mundo, né? As pessoas estão alguns nessa perspectiva de dizer, realmente, eu estou alimentando um banco de dados, mas estamos aqui, faz parte, a gente não consegue mais ser isolado, né? E esse isolamento, uma hora acho que a gente vai travar, porque não adianta, eu acho que não tem como abandonar essa questão do elo, do cognitivo, dos processos de reflexão, de análise mental, de discussão, de trabalhar o emocional, tanto que o livro da Carol agora, né, aprendizagem socioemocional, o quanto nós precisamos resgatar, mas onde nós temos que resgatar isso? Agora nesse cenário da inteligência artificial, um cenário todo tecnológico. Então, como mesclar e conseguir trazer isso a nosso favor no processo de aprendizagem? Porque na educação básica, falar que vai fazer revolta contra o uso de qualquer recurso tecnológico, o professor vai perder o seu papel, o seu trabalho, porque não vai ter um momento, não tem como, né? Eu acho assim, o papel de docente, ele sempre vai estar ali. Mas eu rejeitar essas inovações e o que está acontecendo não vai agregar ao meu trabalho. Né? Talvez eu acredito que pode ter até um prejuízo, dependendo da geração que a gente vai pegando daqui para frente. Agora, Fabiana, as vozes contrárias são bem-vindas, né? Porque essa questão toda de, não vou trabalhar para a empresa, não vou colocar meus dados, né? Tem aquele movimento todo dos ilustradores dizendo, estão criando imagens sem me pagar os direitos autorais. É complicado. Essas vozes são importantes, porque quem está tomando decisões, né? Ai, meu Deus, tenho até medo de entrar nessa seara, porque essa parte de macropolítica, a gente não tem tanto conhecimento. Mas veja, as vozes dissonantes são ouvidas, né? E muitas das melhorias das ferramentas são feitas com base nessas vozes. Então, nós temos que falar também do ponto de vista educacional, entendeu? Isso não está sendo bom para os alunos, aqui falta isso, né? Enfim, eu acho que a gente tem que ser mais ator do que só consumidor. Entendeu? Entendi. Ótima sua colocação, professor. Nós temos que ir além, usar sem medo, né, com parcimônia, logicamente, com um espírito crítico e tudo mais, mas para poder influenciar também, né? Esse movimento também de cima para baixo que eu falei antes, dentro das instituições, ele também acontece na sociedade, né? Então, lá na ponta, os usuários estão descobrindo usos diferentes do que foram projetados para as ferramentas e coisa e tal. Então, a gente também está mudando a realidade, né? Agora, se a gente se ausenta, se exime de participar, ainda que seja para criticar, né? Fica muito difícil, né? A gente ter essa perspectiva educacional também no uso. Tinha mais uma coisa para falar, mas eu esqueci, tá? Fica tudo aqui na cabeça. Mas eu amei essa colocação, né? Da gente ter essa criticidade diante do que está sendo literalmente posto, né? Está ali posto, mas o que eu vejo, essa contribuição, gostei muito, professora. Já sei o que eu ia falar. Outro spoiler, olha só. Eu e a Carolina pensamos assim, poxa, já está na hora da gente fazer Metodologias Inovativas 2, a missão, né? Não uma atualização do 1, mas novos grupos de metodologias inovadoras, né? E aí ficamos gestando esse novo livro, vai para cá, vai para lá e tal. E eu acho que tem algumas coisas que são tão futurísticas que a gente ainda não está preparado para divulgar, assim, não estou dizendo que eu sei e que os outros não podem ouvir, não.
as coisas ainda estão em gestação mesmo, né? Então, eu falei para a Carol, um dos capítulos era essa parte da Carol, de aprendizagem socioemocional, né? Eu falei, Carol, sinta-se livre, vai fazer um livro só sobre isso, não fica esperando para a gente juntar os outros grupos de metodologias inovativas, porque a tua necessidade, o que você está atendendo é contemporâneo, né? Então, bota para discussão com um livro teu, né, sobre esse assunto. E ela está sendo muito feliz, porque realmente tem um espaço enorme aí para a gente trazer esses aspectos tem uma emocionais. xará ali falando, mandando um abraço de lá, de Santa Catarina. A Não vi, Ludmila e eu. Ah, A tá. Ludmila e eu estivemos lá Sim. recentemente também. Eu acredito que é a Fábio, ela colocou a Fábio. Eu acho que é a minha xará. Isso. Estivemos fazendo uma formação docente com eles. Ela é pedagoga também de formação, trabalha na Unifacvest. Um abraço para o pessoal da Unifacvest, foi maravilhoso. Tem acho que umas 2 semanas que nós estivemos com eles. Então, professora, a questão das metodologias criativas, que eu gostaria de fazer uma pergunta sobre. Deixa eu só ver aqui o que eu anotei aqui, peraí. Das rotinas de pensamento visível, que é nessa modalidade de instrução por pares, né? E como que você utiliza essa questão das rotinas, dessa estrutura que você organizou aqui? Então, olha, e esse Faça Fácil, né? Se eu não me engano. Isso é a autoria pura da Carolina. Ela escolheu e ela trabalha muito bem com isso. Veja, eu acho que aí tem até um link também com as metodologias ágeis. Deixa eu ir lá olhar. Porque, 59. veja, a linguagem visual, né, o uso de gráficos para apoiar o pensamento, né, seja para transmissão, seja para você fazer uma reflexão e registrar a tua reflexão, é muito importante. Né? E a linguagem visual é sintética, então ela permite que você, em uma única representação, coloque vários aspectos interrelacionados. Né? Imagina um infográfico, por exemplo. Então, o uso do pensamento visível, da linguagem visual e do pensamento visível, seja externalizado, né? Representado graficamente e tudo mais, é algo que está sendo cada vez mais valorizado e que apoia cada vez mais a construção de conhecimento humano. Tá bom? Sim, então tá. Professora, agora nós estamos aí com 50 minutos, né, de diálogo aqui da nossa live. A proposta é ali em torno de 50 minutos a 1 hora. Quero saber se alguém mais tem perguntas, dúvidas. Se a professora também gostaria de fazer mais algum comentário sobre a proposta. E daí a gente vai ficar aí aguardando realmente a divulgação. A Cecília entrou, tem algumas pessoas que estão entrando. E só para avisar o pessoal que está aqui conosco que o vídeo vai ficar gravado, disponível lá no clube. Eu também vou compartilhar já com a professora, que vai ficar também no feed dela, para quem quiser assistir, acompanhar depois. Que às vezes vai lá, a gente relembra, eu ouvi falar sobre isso, aí volta lá no vídeo. Então vocês vão conseguir observar depois. E quem tiver interesse em participar agora como membro do clube, lá no link do clube nosso aqui também tem a descrição, e nós vamos deixar, hoje é o último dia que encerram as inscrições para que a pessoa possa participar do clube na modalidade de curso, tá? Que é quando a gente vai estar fazendo a leitura do livro e algumas atividades vinculadas a essa leitura, porque a gente fala assim, daí a pessoa vai pegar certificado como? Só de ler? Mas a gente vai ter algumas tarefinhas, mas nada tão difícil, tudo muito tranquilo, já no nosso final de ano. O professor chega de outubro a dezembro, a gente já está bem, né, bem doidinho, já está todo mundo no desespero. Tem a Lari, que falou que fez uma pergunta aí no passado, eu também não vi, Lari. Eu vou tentar subir aqui, senão você coloca de novo aí. Bota rapidinho. Ela colocou que ela realmente trabalha com educação no meio corporativo e tem vários desafios para aplicar metodologias ativas. Que eu tinha entendido, Lari, como um comentário, né? Que você falou da sua dificuldade. Mas teria se foi alguma pergunta anterior a essa? Vamos ver se
ela comenta aqui conosco. Então, vamos ver, Lari, se foi só um comentário ou se você gostaria de falar um pouquinho sobre o uso de metodologias ativas no ambiente corporativo, que ela coloca essa dificuldade que ela tem em trabalhar no ambiente corporativo, professora. Foi esse o contexto do... A gente tem muitas ondas de inovação, inclusive nas empresas, né? Não só nas instituições de ensino clássico, como também nos departamentos de educação corporativa, né? Nas empresas. Então, algumas empresas estão muito avançadas. Elas fazem metodologias ativas e criativas há séculos, por exemplo. Há séculos não, vamos colocar aqui, há décadas. Por exemplo, usam design thinking o tempo inteiro, né? Usam aprendizagem baseada em projetos, em problemas, estudos de caso. Isso é bem pertinente do mundo dos negócios, né? Até porque nos cursos de administração, por exemplo, lá em Harvard, chiquérrimo, né? Tem metodologia de case e tudo. Então, a questão na educação corporativa é que a gente não tem a figura do professor para ficar acompanhando pequenos grupos, dando feedback ali, como a gente tem numa universidade ou numa escola, né? Então, é um pouquinho mais complicado você organizar esse tipo de atividade do ponto de vista pedagógico. A gente tem que pensar mais em autogestão dos grupos, né? Mais na linha da andragogia, até na eutagogia, tá? E aí a Ana Maria está dizendo se tem algum curso presencial no radar. Olha, Ana Maria da Graça 23, a gente anda muito por aí no Brasil, mas fazendo mais cursos em company, né, com grupos já fechados e tudo, que é difícil a gente reunir turmas, né? Todo mundo pede, mas na hora de fechar a turma não aparece um número suficiente, né, para participar, e aí, então, a gente não investe muito nisso, não. Mas estamos por aí, estamos presencialmente nos eventos, enfim. E é isso. Olha, a Suani também entrou aí, maravilhosa, deixa eu ver. Lari, se você quiser, estou tentando procurar sua pergunta aqui, anterior àquela, não consegui. A professora já respondeu, Ana Maria. E a Simone está falando aqui, né, de que as empresas não dispõem de assinaturas de ferramentas educacionais, enfim. Então, a gente também tem. Parece que o mundo empresarial é o mundo da abundância, da riqueza, mas nem sempre sobra para as áreas de educação corporativa que não são atividade fim da empresa, né? Atividade fim da empresa é saúde, é finanças, é negócio, entretenimento, sei lá o que é. Então, olha, Simone, a educadora é o que mais sabe se virar nos 30, né? Porque a gente também não tem recurso na escola, muitas vezes não tem na universidade. São poucas ilhas de excelência em que a gente tem tudo na mão, né? E aí, por isso a gente fez também essas estratégias fácil no livro, que a gente disse, se o professor não tem tantos recursos assim, pelo menos ele consegue ter um aperitivo do que fazer, né? E aí, criativamente, ele vai e adapta isso para os recursos que ele tem. Né? Dá para fazer muita coisa analogicamente, se você não tem ferramenta digital, e tem muita ferramenta freemium, né? Você tem uma parte limitada que é gratuita e tudo mais. Olha, o sonho da Carla. Carla, meu sonho é também fazer um curso para você, mas está difícil. Então, ó, nós já vamos, acho que eu já estou aqui já querendo fazer um curso também com a professora. Já vamos, de repente, a gente monta um grupo e a gente já vai organizando. O Gui voltou a falar lá, agradeço o debate, abençoada essa Filatro, adoro, abraços. Tem uma colega que, quando eu estava procurando a pergunta da Lari, que eu não consegui, Lari, me desculpe encontrar aqui, perguntou se ainda dá tempo de se inscrever no curso. Então, para quem está aqui, ainda dá tempo, vai ser uma certificação de 80 horas, caso a pessoa cumpra todas as etapas, que corresponde à leitura do livro, e daí nós teremos a participação de vocês nas lives, a gente vai liberar uma lista lá de frequência, para saber que a pessoa estava na live, e umas outras atividades que correspondem só para quem estiver no curso, tá? Mas dá tempo ainda. E hoje vai ser um preenchimento no Google Forms, tá? Para quem ainda não se inscreveu, porque o sistema fechou para acesso lá da instituição agora, mas a gente vai fazer o cadastro pelo gestor do sistema. Então, professora, aqui nós temos também vários colegas que são da educação básica. Já vi vários aqui, que esses dias eu conheci alguns também ali em Cuiabá, já vi que entraram por aqui, e você mencionando a questão do faça fácil. Então, eu peço que realmente vocês façam uma leitura, vocês vão observar que ali estudo de caso tem a realidade aumentada nos livros didáticos, vem QR Code, pessoa clica, então você vai ter muitas possibilidades de tentar desenvolver com poucos recursos. Então, eu acho que isso é fundamental.
E algo quando me deu um insight, quando você falou da questão corporativa, que não investe, ela falou que trabalha no meio corporativo, a Lari, né? Com pedagoga, mas está no meio corporativo. De Então tá. 35. Olha, a última pergunta, tá? Que a gente já está chegando no final. Eu vou Isso. responder para a Lari. Lari, eu acho que se você usar uma chave que são os diferentes níveis de granularidade de agrupamentos humanos, te ajuda. Por quê? A gente tem a ideia assim, que ou o aluno está estudando individualmente, né? Autoestudo, autoinstrucional, ou a pessoa está inserida em grupos, ativamente, dando as mãos para produzir coisas juntos e tal. Né? Então a gente tem esses dois extremos. Mas nós temos outras formas de trabalhar ativamente, né? As metodologias ativas sempre pressupõem, ou na maioria das vezes pressupõem trabalho colaborativo, né? Nós podemos fazer com outros tipos de agrupamento, como comunidades, até como coletivos. O que quer dizer isso? Ajuntamentos, agrupamentos humanos que você não tem a necessidade de um trabalho tão comprometido entre as pessoas. Você pode, por exemplo, usar ferramentas como Padlet, murais virtuais Miro, etc., com atividades pontuais. É uma nuvem de palavras, as pessoas estão colaborando, elas estão ativamente participando, juntas, num espaço tal. Professora, mais uma vez já passo a palavra para você se despedir do nosso grupo, né? Nós estávamos aqui com 41 pessoas. Agradeço imensamente quem esteve conosco todo esse tempo, quem participou parcialmente, quem está lá perguntando, mas vai assistir depois. E agradeço de coração a tua generosidade, professora, em tirar esse tempinho numa segunda-feira à noite e poder participar aqui conosco, tá? Bom. Um grupo lá do interior do Mato Grosso, e a professora aderiu e está aqui junto com a gente. Fico muito feliz mesmo, grata pela sua colaboração. Assim que a gente gosta, tá? Dessas iniciativas. Tá. Então, um abraço para quem reentrou, né? E não sei como é que você vai encerrar lá. Outro, acho que a gente podia pôr uma frase só de encerramento para os 40 e tantos que estavam antes, né? Então, foi um prazer conversar com todos vocês. E espero ter, de alguma maneira, contribuído aí, né, para as reflexões. A gente está sempre aprendendo, sempre trocando, sempre revendo e avançando. Então, um grande abraço, boa sorte aí para todo mundo que está no Clube de Metodologias Ativas. E obrigada, Fabiana. Até uma próxima, tá bom? Até, professora. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.